Meus amigos, o Lula está desesperado, tentando aí tirar o Alexandre de Moraes de tempo, mas eles estão em coroa, estão junto. O Alexandre de Moraes é daqueles criminosos que não vai deixar o Lula em paz, e nem o Lula, mesmo o Lula querendo se livrar do Alexandre de Moraes, ele não consegue. Vamos ver a militância reagindo aí ao Lula, tentando se desvencilhar do Alexandre de Moraes, e vamos ver a militância desesperada, porque vai ser aprovado, vai ser pautada aí a PL da desometria, vai ser derrubado o veto do descondenado Lula. Aquelas pessoas que estão presas injustamente vão sair libertas, e vai ser uma vitória da direita brasileira. STF agora, a dosimetria vai virar uma pressa de campanha do Flávio Bolsonaro. Eu já estou vendo a mulher lá do Batom, a Débora do Batom, abraçando o Flávio Bolsonaro, agradecendo, chorando, etc, etc. E a Flávia nos lembra que a dosimetria foi vetada integralmente pelo presidente Lula, né? Do que a gente está falando? Com vários apontamentos de inconstitucionalidade, né? Violação de princípio constitucional. Os argumentos não são vetos do presidente Lula. Ele vetou integralmente o projeto de dosimetria numa cerimônia simbólica no dia 8 de janeiro de 2026, portanto no aniversário de 3 anos dos atos golpistas. E me parece que ele também tem uma possibilidade de ganho político-eleitoral com a derrubada do veto, porque pesquisas mostram que 54% da população são contrários, ou do eleitorado são contrários à anistia. E a dosimetria é tão somente isso. Aliás, é uma mudança, inclusive, de flexibilização da lei de execução penal. Isso é muito grave, né? A gente tinha progressão a partir de 20% a 30% da pena e começa de 1/6. Então, já alivia para outros crimes também, uma vez que a lei de execução penal é universal. Ela tem esse caráter de violar o princípio da impessoalidade, porque foi desenhada para atender a Jair Bolsonaro. Funde os crimes, quer dizer, não permite a soma das penas em abolição violenta e golpe de Estado, atenua pena de crime de multidão, né, na dosimetria, na soma, e ainda institui remissão de pena, que é aquela redução, né, em tese por trabalho, por leitura em prisão domiciliar. O que é um escárnio, na minha opinião. Né? Mas você lê um livro em casa e você reduz a sua pena por golpe. O principal argumento, Marcelo, só para terminar, para o veto, é justamente a gravidade de você atenuar crimes contra a democracia, que é um princípio fundamental, cláusula pétrea da Constituição. Eu entendo o que você quer dizer, dizendo que o Lula terá um ganho porque resistiu. Mas só que esse ganho já teve, quando ele vetou. Agora vai ter a derrota. Mas a derrota é melhor. Bom, eu acho que para ele é melhor perder. Né? Sim, mas o efeito do ato já passou. Quando ele fez o ato, ele ganhou uma força grande num público talvez grande. Agora, se derrubarem os vetos, ele vai ter uma derrota política. Vai ter uma derrota política no Congresso, mas eu não acho que eleitoral. Eu acho que isso pode ser uma peça de campanha, de disputa política, do mesmo modo que o Otávio mencionou a Débora do Batom com o Flávio Bolsonaro. Não vai ter derrota eleitoral, porque quem é a favor da anistia vai sair vitorioso. E quem é contra, continua contra, não tem... Tem mais gente contra. Mas meu ponto é que tem mais gente contra. Um assunto que estava esquecido, né? A gente não estava ouvindo falar isso nas últimas 3, 4, 5, 6 semanas. Não, porque Jair Bolsonaro estava em casa. Por quê? Porque esse processo não é a respeito da Débora do Batom. Esse processo não é a respeito das 100 pessoas que estão lá e que depredaram o Congresso, o Supremo e o Palácio Planalto. Isso aqui é a respeito de uma única pessoa, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E no momento que o ex-presidente foi para casa, toda essa discussão acabou. O que o Alcolumbre fez hoje, e eu acho assim, ele fez um gesto dos dois lados. Falou, olha, ok, eu entrego isso aqui, mas entrego isso aqui, entrego isso aqui para um e entrego isso aqui para outro. Eu coloco a votação do Messias, mas coloco a votação do Congresso. É. E ele colocou com uma condição sine qua non aqui. Ele coloca a dosimetria desde que não se discute o caso Master. Desde que a oposição não aproveite essa sessão do Congresso para exigir que ele leia a decretação da CPI do caso Master. Foi até uma apuração que a Elisa trouxe hoje no estúdio, né? Exatamente. E será que ele consegue isso? Se ninguém pedir, se ninguém levantar a mão, tá tudo feito, entendeu? É a questão que se tiver uma questão de ordem, ele tá perdido. Ele tem que confiar. Ele tem que confiar que a oposição não fará isso em troca da votação da dosimetria. É quietinho por quê, Otávio? Você acha que o Lula ganha ou perde se esse veto for derrubado integralmente? Olha, eleitoralmente eu discordo da Flávia. Sabe por quê? Porque eleição é emoção, né? Emoção. Então, essa dosimetria não tem nada a ver com aqueles inocentes úteis do 8 de janeiro. Mas o que o Flávio vai explorar é justamente aquela imagem do inocente útil, que estava preso em casa, que teve um drama, não sei. Isso o eleitorado pode se identificar, porque ele vai falar ali com o Zé Ninguém, né? Mas também é o eleitorado dele. É dele. Não tem cento e poucas pessoas eu queria fazer presas. Uma aposta. Eu acho que, assim, condições de hoje, eu acho que o Messias não vai passar seus 47 votos ali. Eu acho também. Porque eu acho que não tem um outro, entendeu? É diferente quando tinha o Rodrigo Pacheco ali, ainda magoado, e tendo sombra. O Rodrigo Pacheco já virou candidato a governador de Minas, já está ali falando mal do governo Zema, já se filou o PSB, isso já foi acertado. E o fato também do trabalho do André Mendonça e do Cássio a favor dele. Então tem uma coisa tipo, não era o que a gente queria, mas vai ser isso. E pronto. Eu também acho. Não há um clima de quebrar um paradigma de 100 anos. Nunca recusado. Desde Floriano Peixoto. Então... Bom. Acho que a questão dos evangélicos também pesa, né? A partir da atuação muito ativa do André Mendonça. Pode não dar voto, acho que você falou, né? Não dá um voto para o Lula a aprovação do Messias, mas tira voto de eventuais candidatos ao Senado que se oponham a um
segundo o evangélico. E veja, digo isso achando o absurdo, né, da religiosidade ser um fator determinante para a escolha de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas essa é a realidade brasileira. Deixa para o intervalo, passou o Márcio, prejudica a imagem do Supremo Tribunal Federal, que ele mesmo aconselhou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, a se declarar impedido para julgar esse caso. A Andréa Sadi, que não está aqui hoje, mas tem uma apuração lá no blog dela no G1, traz para a gente que a ala do Supremo Tribunal Federal vê em Lula um modo campanha se afastar do caso do Banco Master. Ela lembra essa declaração do presidente Lula ontem, dizendo, eu disse ao companheiro, e me chama a atenção, né, a palavra companheiro, eu disse ao companheiro Alexandre de Moraes, que vou dizer para você exatamente o que eu disse para ele. É o seguinte, você constitui uma biografia histórica neste país, com o julgamento de 8 de janeiro, não permita que esse caso do Vorcaro jogue a sua biografia fora. Aí depois dessa fala, o que a Andréa apurou aqui, que nos bastidores aliados estão dizendo que o presidente Lula tem essa atitude por uma questão estratégica, né, uma tentativa de se deslocar, né, da questão do Banco Master, e que isso tem aumentado muito o debate dentro da sociedade, a gente sabe que ano eleitoral ainda mais. Ela disse que então, por esse motivo, os aliados passaram a defender que o Lula passe a marcar posição, criando uma distância pública para evitar que essa associação respingue diretamente na campanha. E esse movimento já vinha sendo desenhado por integrantes do próprio Palácio do Planalto. Já no Supremo, a reação não é boa, há um sentimento de irritação entre parte dos ministros com esse gesto do Palácio do Planalto. Quero ouvi-los. Quem vai? Vamos lá. Esses dois escândalos que vão ser tema de campanha eleitoral, tanto o INSS quanto o Master, você tem discurso para tudo quanto é lado. O discurso do governo é o seguinte: o Banco Master foi liquidado durante o governo Lula. E quem liquida é o Banco Central, que é uma autarquia independente. O INSS também é um escândalo que foi descoberto pela Controladoria Geral da União do governo Lula. Então, portanto, o governo tem discurso, tanto para o caso Master quanto para o INSS. Agora, o discurso precisa ser transformado num sentimento da população, do eleitor. E quando há casos de corrupção, grandes casos de corrupção, e tanto o Master quanto o INSS são grandes casos de corrupção, o sentimento do eleitor, em primeiro lugar, é sobretudo um sentimento antipolítica. Quando há grandes escândalos de corrupção, em 2018, por exemplo, o Bolsonaro, em grande parte, né, foi eleito, além do atentado que ele sofreu, da facada, pelo sentimento antipolítica que decorreu da Lava Jato. Ah, a Lava Jato é culpada? O caso não, culpada é a corrupção. Né? Não a investigação nunca é culpada, a investigação é o remédio. Mas você cria esse sentimento antipolítica e é lógico que a oposição vai tentar explorar, tentar colar os dois escândalos, tanto o INSS quanto o Master, no governo, porque eles estão disputando não o fato. Não basta você disputar o fato, você tem que disputar o sentimento do eleitor, a sensação do eleitor. E nem sempre o fato é que decide o sentimento do eleitor. Deixa eu pegar aqui o que o Otávio estava falando. A oposição prepara uma campanha de redes que é mais ou menos nessa mesma lógica. Ela fala assim, quais os maiores escândalos sempre acontecem no governo PT. Então, Mensalão, governo Lula 1. Lava Jato, governo Dilma. E agora, Master, governo Lula 3. Ou seja, na lógica de que quando tem PT tem corrupção. Esse é o que eles vão querer vender e eu acho que, enfim, tem essa... Da narrativa. Sentimento. Exatamente pegar no pulso. E aí tem uma outra coisa. Para qualquer pessoa, qual que é o símbolo, vamos lá, tirando o Lula, qual é o grande símbolo do anti-bolsonarismo? Quem foi o ministro supremo que encarnou, né, não só quando foi ministro do presidente da TSE, mas também como ministro do STF, o julgamento e as investigações sobre o golpe de Estado, a tentativa de golpe de Estado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Alexandre Moraes. No momento que o Alexandre Moraes é um personagem central do caso Master, e o Alexandre Moraes é o sujeito que é o anti-bolsonarista, né, o mais icônico anti-bolsonarista, o que é ruim para o Alexandre Moraes é ruim para o Lula, e é bom para o Bolsonaro. Então também tem essa lógica de que, né, para o cidadão médio, Alexandre é Lula e Lula é Alexandre. Ambos são adversários do Bolsonaro, portanto, são iguais. Então, a gente está falando de percepção. Percepção pode ter aderência, não é a realidade. Exatamente. É isso. Uma coisa é o fato, outra coisa é... Essa é a versão que a oposição vai tentar vender. E é fácil, inclusive, e é facílima de falar, né? Deixa eu ouvir o Valdo um pouquinho sobre isso. Olha, Marcelo, o Lula fez isso de caso pensado, né? Lógico. Ele estava preparado ali, já estava sendo discutido internamente como ele fazer para que o caso Massa não colasse na imagem do governo e as pesquisas estavam mostrando que estava colando. E o Lula reclamava, mas o banco foi liquidado na minha gestão, o Vorcaro foi preso durante meu mandato, como que eu estou sofrendo com isso? Estou sofrendo com isso por conta dessas informações, né? Esse é um caso que está envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal. Vorcaro vai ter que esclarecer qual era a sua relação com o Alexandre de Moraes e com o Dias Toffoli, né? O Alexandre de Moraes, muito próximo à imagem dele do Palácio Planalto, do governo Lula, ele frequentava o Alvorada, né, em conversa, que é normal, ministros supremos frequentam o Palácio Planalto e até o Palácio Alvorada. Mas isso cria essa associação na cabeça do brasileiro. Olha, é corrupção, é Master, é STF, é governo, né? E a oposição é contra o STF, se a oposição é contra o STF, então o STF é governo, é aliado do governo. E Lula estava procurando, já estava tateando ali, fazendo algumas declarações para tentar se afastar. Ontem eu acho que ele encontrou uma fórmula que, para ele, pode surtir efeito, mas que para o Supremo foi considerado péssimo, né? Primeiro, a gente já comentou isso aqui ontem, eu ouvi hoje, né, de gente do Supremo dizendo, olha, tem gente até que concorda com o conselho do presidente Lula, de que Alexandre de Moraes deveria se declarar impedido de divulgar qualquer questão do Banco Master. Mas ninguém gostou da forma como ele fez isso. Olha, como é que você vaza uma conversa reservada com o ministro Supremo, mesmo que ele sendo presidente da República? Você não pode, na avaliação deles. Você quebra um código de confiança entre duas partes, o que é muito importante, você ter essa confiança. E uma conversa dessa vaze ali por um terceiro, ok, né? Ou ali de forma anônima uma das partes. Agora, uma das partes, via público, oficialmente falar sobre isso... Que estava com notícia. Pode continuar, Valdo. O Otávio não viu o código estava aberto, mas pode continuar. Mas, então,
Assim. Mas alguém vir falar, alguma das partes falar sobre isso, pegou muito mal. Então, dentro do Supremo as pessoas não gostaram do que aconteceu, né? E agora, para o Lula, vamos ver se vai ter o efeito que ele espera, de realmente se distanciar desse escândalo que promete novos capítulos mais explosivos pela frente, a não ser que, de repente, modifiquem as regras de uma delação, que você anule uma delação antes mesmo dela começar, porque atualmente tudo pode acontecer, Marcelo. Arthur da Pierre, boa tarde. Já vamos conversar, colocar você nessa roda aqui também. Deixa eu só aproveitar que o Otávio já estava falando, para ele falar um pouco sobre esse assunto. Otávio, me chama a atenção até quando o presidente Lula ontem, vocês debateram um pouco isso aqui que eu estava assistindo, mas quando ele usa a expressão companheiro para tratar Alexandre de Moraes, né? E até a gente estava falando dessa conexão. E como a gente sabe que é um presidente da República parado experiente, não há nenhuma inocência nessa fala. Ele sabia como tinha que ser essa fala e o alcance que ela teria, né? Ele tem capacidade de coordenar essa questão, tipo, eu sei que essa fala tem esse resultado. Não dá pra saber se foi premeditado, se foi um escorregão, isso não dá pra saber. Agora, que é ruim chamar como companheiro, que é justamente isso que cola para o eleitorado, né? Que eles são companheiros. E o PT chama de companheiro quem comunga ali da mesma posição política ou que é do mesmo partido. Então isso é uma contradição até com esse discurso de afastamento. Quer falar, então, já que você chegou? Quero. Boa tarde, Marcelo, amigos, assinantes. Exatamente, me pega por essa contradição dentro do movimento, né? O movimento que essa descreve no blog é um movimento de afastamento do Supremo com cálculo político, irritando uma ala do Supremo, certamente a ala dos, entre aspas, companheiros do Supremo, aqueles que são mais alinhados por opinião mesmo, não é um alinhamento partidário com o governo. Ao mesmo tempo, chamar de companheiro traz para perto. Exatamente. Você tem um duplo movimento aí que eu não sei qual o efeito disso político, a não ser no próprio campo que já está convencido daquilo. No campo do qual o Thomas falava ainda há pouco, de eu entrar aqui no ar, vai colar como mais uma prova de que Lula e Moraes estavam mancomunados para tirar as liberdades do ex-presidente, não sei o que, toda essa narrativa que eles construíram ao arrepio dos fatos, na verdade. Mas foi construída. E boa parte do eleitorado percebe dessa maneira. Então tem essa dupla traz para perto, ao chamar de companheiro, e afasta ao fazer. Além do que, a gente dá conselho para quem a gente é próximo. Lógico. Eu não vou chegar alguém que eu não conheço, fulano. Isso mostra uma intimidade, revela uma intimidade, sim. Não, dar um conselho para alguém de quem você não é próximo, você não faz isso. Pode até te passar pela cabeça. Podia ter evitado isso, mas não é o que acontece. Agora é papel do ministro do Supremo, ou melhor, do presidente da República dar conselho ao ministro do Supremo? Só se for companheiro, só sou muito próximo, que exatamente o que ele está tentando dizer. É isso que eu acho. Não há inocência nessa fala, na minha percepção. Eu saberia que a E tem outro aspecto. Durante há meses já, quando estourou o Master, quando o Master ficou claro que era, porque você sabia o que era o Master, já sabia há muito tempo, né? Excetuando-se convenientemente em gabinete de Brasília, mas o mercado sabia o que era o Master. Quando faz as promessas que faz, tem alguma coisa errada. Quem trabalha no ramo sabe que tem alguma coisa errada. Mas quando a crise se aproximou do Planalto, não do Planalto do Palácio, mas do Supremo, a gente falou que algumas vezes o Supremo não pode deixar a crise do Master se tornar uma crise do Supremo. A crise do Supremo é uma crise menor dentro da crise do Master, que atinge outros poderes da República em vários entes da Federação. Mas o comportamento de alguns dos ministros, exatamente aqueles mais vinculados de uma forma ou de outra ao Vorcaro, fez com que isso tornasse uma crise do Supremo. E aí cabe na narrativa da extrema-direita também. O problema é o Supremo. Na verdade, o Supremo é um capítulo dentro de uma história maior que mexe com políticos de todos, matizes ideológicos, é realmente o arco da sociedade, o escândalo do Banco Master. Meus amigos, acompanhamos aí a militância. A militância é impressionante. Vocês verem a Flávia, essa jornalista militante. Ela milita, é uma das mais militantes, nojentas, chega a dar nojo de ouvir ela. E é incrível. O Otávio Guedes discordando da militante Flávia é assim algo dificilmente de ver, raro ver. E é muito claro que a direita vai sair fortalecida depois dessa quebra aí. O Lula vetou e o Senado Federal vai derrubar esse veto e a direita vai sair fortalecida e vitoriosa. Daqui para frente, o governo Lula não tem força nenhuma. Ninguém consegue enxergar perspectiva nesse desgoverno Lula. E vimos também aí a militância falando aí da escolha do Lula. O Lula tá tão desesperado que ele tá querendo agora fingir que não é companheiro, não é amigo do Alexandre de Moraes, não tá junto com o Alexandre